Boa noite, meus arpeiros, minhas arpias, mais um programa Voando Alto, com um novo cenário. Hoje eu estou alado, hoje estamos ascensionados praticamente nesse programa, onde a terapia é o assunto. Boa noite para todo mundo que está chegando, já vamos mandando aí o direct para o pessoal avisando. Lembrando que tem hoje, como sempre, no programa um sorteio valendo algo para lá de precioso. Vamos até entender um pouco mais sobre o que vai ser sorteado e vamos conversar com eles que vão estar sorteando e doando esse material, esse pingente que tem. Calma aí, estamos aqui tentando arrumar. Hoje eu estou sozinho na equipe, então se demorar um pouco aí para dar o retorno, é por causa disso. Estamos aprendendo a lidar com isso. Boa noite, Igor. Muito bem-vindo. Boa noite, Terapia Team. Lembrando que se você quiser participar do sorteio de hoje, basta pôr hashtag programa Voando Alto e você vai estar concorrendo, então, ao prêmio da noite que vai ocorrer no final da live. Você se inscreve no canal, você coloca aí hashtag programa Voando Alto e você vai estar concorrendo. Sofia, minha querida, lá de Portugal, uma portuguesa com certeza, que faremos uma live com ela também aí em abril. Coço, muito bem-vinda, minha querida. De Machado, é praticamente outro país também. Deixa eu pegando os nomes aqui de quem já está colocando, hashtag programa Voando Alto, para concorrer, então, a esse sorteio fantástico. E eu já vou chamando na sequência já os nossos entrevistados da noite. Sim, por quê? Porque será uma dupla, ou como diria, né, alguns, uma dupla de dois, porque eles virão hoje trazer informações para lá de interessantes, de algo para lá de interessante. Realmente o assunto vale a pena. Deixa eu já ir chamando eles aqui. Nossa querida Nayana e nosso querido Anderson, das tecnologias vibracionais. Vai colocando aí seu hashtag Programa Voando Alto para concorrer, então, aos sorteios dessa noite. Lembrando que você tem que estar presente aí ao vivo. Ah lá, os dois, boa noite! Aí sim! Muito bem-vindos! Obrigado, bem-vindos. Vocês também, os convidados, a audiência aí. Obrigado pelo convite. O programa está alado hoje, ó. Estamos... É o povo que tem asas. Primeiramente, eu quero agradecer, tá? De verdade. Esse casal aqui, tive que convencê-los a participar, porque é um casal que não aparece, gente. Mas quando aparece, ilumina a audição, porque o conhecimento que eles têm é muito, muito profundo, não é raso. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história. Eu queria que vocês começassem contando, porque aqui o público maior são de terapeutas ou pessoas que entendem a importância do cuidar da saúde mental. Explica um pouquinho a história de cada um, o que vocês faziam e como vocês chegaram na área terapêutica, de maneira reduzida, para depois a gente entrar no assunto propriamente dito. Pode ser? Pode ser. Quer começar, Anderson? Eu vou. A minha mãe sempre foi doente, né? Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe tinha depressão. E um dia eu descobri... a gente resolveu sair da cidade grande, né? Eu saí de Florianópolis e a Nayana de Curitiba e morar no interior de Minas, para ter uma vida mais ligada à natureza, às forças da natureza, o sol, a terra, a água, o ar, as coisas puras, né? E daí nessa busca de contato com a natureza, eu já era vegetariana, a Nayana também, e por aí vai. Ela me solicitou que a gente não tivesse geladeira. Assim, não dá para inventar alguma coisa que a gente substitua a geladeira, porque eu não gosto da energia da geladeira, do motor, ela tira a vitalidade dos alimentos, não sei o quê. E eu pesquisei na internet, porque eu sempre fui muito ligado na internet, e lá em 92 eu já mexia com internet, então eu gostava muito de internet. Hoje em dia é coisa comum, mas na época, há 10 anos atrás, que a gente descobriu a caixa orgânica, eu já era viciado na internet, né? Tipo assim, para mim era tudo na internet. E daí eu fui procurar se existia alguma solução para substituir a geladeira. E eu achei duas soluções interessantíssimas que me chamaram muita atenção. Uma era vasos de cerâmica, dois, um dentro do outro, e entre eles areia.
isso é uma solução africana para ajudar lá os países da África, né, carentes, né, e pobres e seca, né, Etiópia, por aí vai, e que eles conservavam os alimentos dentro desses 2 vasos. Eu falei, não, vaso de cerâmica é muito pesado, muito frágil, vai quebrar e tal. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi um vídeo que eu achei, um documentário chamado Energia da Vida, do Dr. Luiz Moura, da década de 80, que ele falava, nem sabia quem era Dr. Luiz Moura, né? Não, desculpa. Falhei um pedacinho, vou voltar um pouquinho. Eu achei um vídeo do programa GNT, da GNT, da Patrícia Travassos, falando de saúde, era um programa, não lembro qual era o nome, e que tinha lá 100 anos de Wilhelm Reich. Em homenagem ao programa de 100 anos de Reich, eles fizeram uma experiência com uma caixa orgânica pequenininha, de mais ou menos 40 por 40 por 40, um cubo, né, centímetros, e colocaram uma maçã lá dentro. E depois de 1 mês e pouco, a maçã lá dentro, eles resolveram abrir a caixa orgânica para ver se realmente a maçã ficava conservada, como falava Reich e outros tantos. E eles colocaram uma maçã fora também, e a de fora ficou estragada, cheia de mancha. Quando cortou, ela estava cheia de manchas de oxidação, podre, já desmanchando, né? E a de dentro estava intacta, cortaram e estava crocante, mordia, parecia fresquinha. E daí eles falaram, realmente, a caixa orgânica funciona. Ela até fez uma brincadeira que me chamou muita atenção. Ela falou assim, vou viver dentro de uma caixa orgânica assim, não envelhecerei jamais. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, caixa orgânica que serve? Que doideira. Daí eu fui pesquisar mais com a palavra caixa orgânica e achei o documentário de 2 horas e 40 minutos do Dr. Luiz Moura. Vai, pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você, de formação, você é engenheiro? Sou arquiteto. Arquiteto. Você nunca tinha ouvido falar nada a respeito da caixa, pelo que você falou, pelo que você estava comentando. Não. Mas eu tinha uma busca, já era vegetariano, já queria contato com a natureza, já queria uma vida mais saudável, e por isso me mudei para o interior de Minas. Daí eu conheci a Nayana, e a gente ficou junto, começou a namorar e tal, ter que querer ficar junto, né, ter o relacionamento, se juntar como casal. E daí, nesse namoro, nessa chegada de começo de relacionamento a 2 presencialmente, né, juntos, ela me pediu uma geladeira ecológica, né? E daí eu fui buscar a solução. Foi assim que começou. E daí... Essas mulheres que nos fazem evoluir. E a Nayana, se tem alguém mais natural que a Nayana, eu acho que eu não conheço, né? A Nayana, ela é naturopata. Quando eles deram uma entrevista num podcast famoso, se eu não me engano, se não me falha a memória, é isso, Nayana? Gente, boa noite, tudo bem? Caiu um pouquinho aqui, a gente não pegou a última frase que você falou. Mas do podcast famoso, quando deu a live, daí cortou. É tão famoso que caiu. Não, esse podcast, quando vocês deram a entrevista, você estava falando que você estava fazendo uma formação, se eu não me engano, de xamanismo, ou estava encerrando, ou tinha passado por uma experiência, alguma coisa assim. Porque você sempre foi voltada também para essa área natural, né? Sim, realmente. Eu sempre fui voltada para essa área natural. Estou nesse momento fazendo um treinamento dentro do xamanismo, né? De curas, né? Que vão além do tempo e do espaço e das dimensões, digamos assim. Então, é um treinamento bem avançado. Para pessoas de coragem, pessoas guerreiras, né? Mas assim, a minha formação ela é em educação física, né, pela Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz pós-graduação em yoga. Depois me especializei em Qigong e técnicas chinesas taoístas corporais, né, para longevidade. Depois homeopatia, florais, fitoterapia, trabalho com cristais. Tudo voltado realmente para o natural. E procuro viver uma vida bem, assim, o mais natural que eu posso, né? E quando eu conheci o Anderson, que ele falou, né, que eu pedi uma geladeira natural, na verdade, assim, eu estava
fazendo práticas de meditação muito avançadas. Então, eu tinha uma sensibilidade energética muito forte. E eu não conseguia suportar a presença de aparelhos eletroeletrônicos dentro de casa. E não era só geladeira, né, assim, o problema. O problema eram qualquer aparelhos, né? Então, o Anderson, na época, ele já trabalhava com internet, então o computador a gente não tinha como deixar de ter. Celular a gente abandonou naquela época, porque não precisávamos. Então, o que eu pedi para ele foi assim, se a gente pudesse não ter aparelhos eletroeletrônicos dentro de casa, porque eu realmente é possível sentir como faz mal, né, essa emanação que esses aparelhos têm. Hoje em dia nós temos aparelhos dentro de casa, também devido à internet e tudo mais, só que dentro dos nossos estudos a gente consegue ter gráficos radiestésicos, aparelhos radiônicos, cristais, uma série de mecanismos. Exatamente, uma série de mecanismos que nos defendem energeticamente desses aparelhos. Mas, assim, quanto menos puder ter, para mim, melhor, né? Perfeito. Aí você viu lá a reportagem sobre a caixa orgânica, ela tinha pedido uma geladeira e falou assim, eu vou fazer isso. Não deve ser tão difícil assim. Daí eu vi o Dr. Luiz Moura com um documentário de 2 horas e 40 minutos falando energia da vida, caixa orgânica, não sei o que. Daí eu fui ver o que era, assistir aquele documentário, e aquele documentário, que é o 3º vídeo do meu canal no YouTube, que é Caixa Orgânica, o canal no YouTube, tem lá quase 200 vídeos já, há 8 anos que a gente posta informações lá. O 3º vídeo, o primeiro foi contando o que é a caixa orgânica descoberta, que eu descobri, essa história aí, né? A segunda, que eu estou te contando agora, a segunda foi o vídeo da Patrícia Travassos, e o 3º vídeo já foi o documentário do Luiz Moura. Então eu coloquei na sequência lá do YouTube, no canal que eu criei da caixa orgânica, a sequência que você está me perguntando, como que você descobriu? Eu coloquei toda a sequência. E daí o 3º vídeo é esse documentário, e esse documentário, quando eu assisti, transformou a minha vida. Aquilo ali fez eu cair assim, sabe, cair a ficha, sabe, acordar para uma nova realidade da indústria médica ou da indústria farmacêutica, que é a indústria da doença, que se você ficar saudável, você não dá dinheiro para eles, então te mantém sempre doente, não te mata porque para o dinheiro, não te cura porque para o dinheiro, então te vive mantendo escravizado naquele sistema de médico, exame, remédio, laboratório e por aí vai, farmácia, e você nunca cura. E daí eu associei aquilo com a minha mãe, e daí no documentário ele fala do Reich, que ele escreveu um livro chamado A Biopatia do Câncer. Vou até pegar ele aqui, ó, que eu tenho ele aqui. O Reich, A Biopatia do Câncer. O doutor Luiz Moura diz que recebeu de presente de Natal de 1978, Natal de 78, do genro dele, que morava em Sevilha, na Espanha, esse livro. E ele começou a ler, o genro dele falou, leia esse livro que você acha que ele vai gostar. E daí ele começou a ler aquele livro, ele disse que nos primeiros capítulos ele já ficou perplexo, que história é essa? E no final do livro, quando ele chegou ao fim, ele ficou mais perplexo ainda, tipo, cara, se essa história é real, se é fato, é verídico, o que está escrito aí é verdade, eu praticamente tenho que jogar meu diploma de médico fora, né? E ele não conseguiu mais viver com essa dúvida. E ele falou, caramba, o que eu faço, né? Ele estava angustiado. Ele falou, cara, eu vou replicar todas as experiências, os relatos de testes que o Reich fala no livro, eu vou replicar, para ver se é verdade. Se cura câncer, se tira depressão, se papapá. E ele pegou uns ratos lá, igual o Reich, tudo na mesma metodologia do Reich, construiu uma caixinha orgânica, colocou os ratos lá, inoculou ele com sarcoma 138, uma coisa assim, o tipo de câncer mais violento que existia. Os ratos tendiam a morrer em 2, 3 semanas com aquela inoculação de câncer. E os ratos que ficaram na caixa orgânica, que ele todo dia colocava os ratos lá 1 hora, sei lá, uma coisa assim, dentro da caixa orgânica, a gaiolinha de ratos com câncer dentro da caixa orgânica um pouquinho por dia, duraram 3 vezes mais que os ratos que não foram para a caixa orgânica. E os que não foram para a caixa orgânica morreram agonizando, sofrendo, cheio de tumores e
com sensações de que estavam sofrendo muito, agonizando com dores e com tudo. E os ratos que ficaram na caixa orgânica, além de viver 3 vezes mais tempo, eles não apresentaram quase tumores e acabaram morrendo, mas não tinha sinais de sofrimento. Parecia que os ratos não estavam sofrendo. E daí ele ficou impressionado com aquilo e começou a replicar outros testes que o Reich descrevia no livro sobre a caixa orgânica, e ele começou a chegar à conclusão que todos bateram, todos. E que aquilo não era uma paranoia de um cara louco que tinha inventado uma coisa mirabolante para enganar alguém, como diziam, né, os relatos que ficaram na história, principalmente americana, sobre Reich, né, que ele era estelionatário, né, que ia enganar as pessoas, vendiam equipamento, promoviam equipamento que é a caixa orgânica, que era só para roubar as pessoas, pegar o dinheiro das pessoas, aquelas coisas. Então, daí ele ficou impressionado com o resultado, construiu uma caixa orgânica para ele começou a usar, porque as caixas orgânicas ele fez pequenininha para rato, gostou do resultado, e daí ele resolveu começar a aplicar na clínica médica dele, no Rio de Janeiro, na bairro Sans Pen, lá, nos pacientes dele, e começou a ter altos resultados fantásticos. E daí ele começou a promover a caixa orgânica, e ele também já promovia a autohemoterapia, não sei se você conhece, que é retirar o sangue e injetar no músculo imediatamente para aumentar o número de macrófagos e melhorar a tua imunidade. Ele já promovia isso, já era perseguido por conta disso, pela o Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina, e daí começou a promover caixa orgânica, e aí os caras dizem, esse cara é pirado, é louco, não sei o que, não dá para deixar esse cara continuar. E começaram a perseguir, tentar caçar o diploma do Luiz Moura. E mandaram praticamente um acordo que fizeram com ele, para ele calar a boca, não falar mais nada, nunca mais, só atender na sua própria clínica e falar para os seus pacientes que pagavam a sua consulta alguma coisa que quisesse falar, mas publicamente ele não podia mais falar. E ele foi calado, praticamente assim. E o Luiz Moura não era um cara qualquer, era um diretor... Um médico renomado, né? Diretor da DIMED, que virou a Anvisa. Ele inventou os remédios genéricos. Ele era diretor do Cardoso Fontes, o maior hospital público do Rio de Janeiro, do Brasil, praticamente. Ele era um cara respeitado, importante e renomado, né, dentro da carreira médica dele. E mesmo assim começou a ser perseguido e querer caçar o diploma dele. Daí eu fui e comprei um livro do Patia do Câncer, esse livro aqui. Eu tenho 3. Esse aqui está intacto, praticamente. O meu mesmo de trabalho está todo riscado, porque cada vez que eu leio, eu sublinho um tanto. Então, está tudo sublinhado, porque é tudo impressionante. E daí eu li o Biopatia do Câncer, e eu fiquei perplexo também, porque ele conta lá no documentário A Energia da Vida, o Luiz Moura, 2 horas e 40 minutos, ele conta as coisas. Mas ler é outra coisa, é outra história. E é um livro muito difícil de ler, porque o Reich, ele inventava nomes, porque ele estava inventando uma ciência. Então ele fala em bi, que não existe essa bibliografia, você procura bios no dicionário, não existe. Vocabulário, né? Vocabulário. Né? Então daí você começa a ficar confuso, daí você tem que ler 10 vezes para tentar entender o que ele está falando, esse cara, porque ele inventava os nomes para definir o que ele estava descobrindo. E daí eu comecei a pesquisar documentários, bibliografias do Reich, e daí descobri que ele foi discípulo de Freud, fugiu da Primeira Guerra Mundial, estudou em Viena, conheceu Freud em Viena, amava a história da ideia do sexo como, né, o orgasmo como elemento curativo natural, que foi criado pela natureza, por Deus, sei lá o quê, para ajudar as pessoas a relaxarem, se desestressarem e compensar toda a carga, né, da vida, e o orgasmo era um compensador natural. E daí ele começou a se influenciar e conhecer o trabalho do Freud, virou um dos mais renomados e respeitados discípulos de Freud, e depois ele começou a clinicar com psiquiatria com Freud, né, as terapias freudianas lá, né, de psicanálise, e ele chegou à conclusão que aquilo não dava resultado. E daí ele começou a brigar com Freud, porque ele disse, cara, a maioria não se cura, fica sentado num divã falando, não resolve nada, e os que resolvem depois têm recaída e voltam. Não é só por aí
tem que resolver, tem que ter mais coisa. E daí ele começou a buscar as outras coisas que ele queria, né? Que ele acreditava que era. Ele dizia que as neuroses, as coisas, os problemas, os traumas, tudo ficam enraizados no corpo físico, principalmente não fica só na cabeça e nem na mente. Fica na cabeça e na mente, mas fica também carimbado no corpo, né? E na musculatura. E daí ele começou a criar as teorias dele, de aonde que ficava mais preso os problemas, os traumas, as brigas, não, tudo que acontecia na vida. Ele chamou de couraças, né? Couraças musculares e tal, que tinha muito a ver com os chakras da terapia védica indiana, né? Da medicina. E daí ele falou, é isso aí, para curar uma pessoa, você tem que soltar isso do corpo físico também. Então a gente tem que trabalhar o corpo físico, a gente tem que tocar no paciente. Então ele foi o primeiro psicanalista, vamos dizer, né, que virou o divã do paciente para o terapeuta. Antes você ficava virado de costas, falando para a parede, o outro só ficava escutando e tal. E era uma terapia só de fala, de desabafar, jogar para fora as coisas, e ele achou que não resolvia. Fez a pessoa olhar o terapeuta olhar, olho no olho, não sei o que, depois fez o terapeuta encostar no paciente, fazer massagem no paciente para ajudar a dissolver esses traumas, essas coisas enraizadas, presos no corpo físico, que só assim, soltando do corpo físico, também soltava do emocional, da mente e tudo mais, e poderia ter uma cura. E ele foi criando uma trajetória terapêutica, né? Que depois virou a vegetoterapia, que ele chamou, orgoniterapia. Depois disso, ele foi para os aparelhos orgônicos, né? Que é esses aparelhos, a caixa orgânica, e é um dos aparelhos orgânicos que ele criou, o mais famoso, mais, digamos assim, que mais dava resultado. E por fim, o Reich acabou falando com ETs no espaço, né? Porque ele levou a terapia Reich, vamos dizer assim, de aparelhos orgânicos. Ele criou um aparelho orgânico chamado, vamos voltar um pouquinho, Orgone, é o nome que ele deu para energia vital, energia cósmica, energia primordial, o prana para os hindus, o chi para os chineses, por ele vai. Então ele pesquisou se essa energia realmente existia, ele acreditou que existia, criou uma teoria toda sobre as características e propriedades dessa energia, como ela se comporta, e com isso, descobrindo essas características, ele conseguiu criar os equipamentos orgânicos que manipulavam essa energia. Então a caixa orgânica é uma caixa que acumula energia vital, energia cósmica, primordial, prana e tal, e condensa ali dentro. Então é um acumulador de energia vital, só que ele chamou isso de orgone. Por que orgone? Associado ao orgasmo, que ele acreditava desde a época que ele era estudante e se juntou a Freud, ao organismo, que é onde ela se manifestava, e ao matéria orgânica, que ele descobriu que a matéria orgânica era a matéria que atraía e chupava essa energia como se fosse uma esponja. E que daí, então, a orgasmo, organismo e orgânico, ele chamou, em associação a essas palavras, a energia de orgone. Ele disse, eu vou chamar essa energia de orgone. E criou o Orgone Box, que é a caixa orgânica, né? Ou acumulador de orgone, acumulador de energia orgânica, de energia vital. E daí ele criou, por último, ele acabou com outros aparelhos orgânicos, e ele criou tipo uma metralhadora de tubos de aço que ele apontava para o céu e equilibrava a energia vital atmosférica do planeta, ou da região onde ele estava. Mais direcionada ao local. Como se fizesse acupuntura no céu, com energia orgânica. E daí, quando ele começou a fazer essas experiências com esse aparelho que ele chamou Cloudbuster, que é um aparelho equipamento chamado rompedor de nuvens, que ele apontava para as nuvens e as nuvens se dissolviam, vamos dizer assim, desmanchavam. E ele identificava que isso aí era uma reação, né, da atmosfera respondendo ao tratamento que ele estava fazendo. E ele começou a avistar discos voadores no sítio dele, quando ele começou a fazer esse tratamento atmosférico no céu. Ele via toda hora discos voadores, e daí ele começou a ficar meio paranoico com aquilo, né? Ver aquilo naquela época,
e ele começou a associar que era energia, vril, sei lá o que todo mundo chama hoje, né? Energia das naves ETs, das extraterrestres. Depois ele foi denegrido, né, perseguido, banido as obras dele e tal. E isso foi a coisa que mais me impressionou de tudo. Ele foi proibido de publicar, qualquer publicação que tivesse a palavra orgônio era proibida, porque não existia energia vital, não podia existir, era proibido, ninguém podia saber disso. E ainda mais quem está trabalhando com ela, manipulando ela, e tratando terapeuticamente, curando as pessoas de forma praticamente gratuita, sem nada, com essa energia. Então está indo contra o sistema financeiro médico, né, que faz rodar o sistema. Então foi banido. E daí ele foi proibido de falar, e daí foi perseguido, foi preso, e foi morto na cadeia, tudo normal, como qualquer inventor doido que inventa coisa mirabolante, que vai contra o sistema, acaba desse jeito, né? Não foi o primeiro nem será o último. Mas o que aconteceu é que ele foi o primeiro e o único caso na história dos Estados Unidos da América que, depois de tudo isso, preso, morto, banido, não sei o quê, pegaram a produção científica dele e incineraram. Queimaram nos altos fornos de cirurgia de Nova York. Daí eu falei, caramba, então deve ser verdade, porque se chegar a esse nível, o único caso nos Estados Unidos, é muito pesado, é muito bom. Deve ser, não, eu tenho que fazer essa Deve funcionar. Deve funcionar e muito bem. Daí eu fiquei louco. Para ter tanto trabalho, tanto trabalho para descredibilizar alguém, realmente alguma coisa tem. E como que esse material, então, chega? Se foi queimado o material, como que ele conseguiu chegar até nós, por exemplo? É porque eles... saiu a câmera do local aqui, não sei o que aconteceu. Pronto, voltou. A filha dele e a família guardaram registros, né? É porque ele tinha muito material publicado e eles pegaram o que estava lá no laboratório dele. Então tinha material espalhado aí na Europa e nos lugares que ele viveu, inclusive nos Estados Unidos, com pacientes também, nos que se encontrava publicações, livros e tudo mais, né? Ele escreveu, acho, uns 20 e poucos livros, e um deles é esse aqui, A Biopatia do Câncer, onde que ele fala da invenção da caixa orgânica. Antes desse livro aqui, o anterior, ele escreveu A Função do Orgasmo. Qual que é a função do orgasmo? Para que o orgasmo existe? Para que ele serve, né? E que é a sequência, digamos, da função do orgasmo e a biopatia do câncer, que ele continua trabalhando essa energia, falando dessa energia, e como é que ele criou os equipamentos que tratam as pessoas com essa energia. Ele diz que no momento do orgasmo é o momento que nós, seres humanos, temos mais contato... Opa, a câmera aqui está... Comprei um tripé aqui para me ajudar e está atrapalhando. Um estabilizador automático, ele está perdendo a estabilidade. É muita energia. Se eu colocasse em cima de uma mesinha, funcionava melhor, né? Fica querendo inventar, fazer coisa doida. Agora fica aí sofrendo. Vamos ver se vai estabilizar, nem que seja na marra aqui. Eu tiro ele do tripé. E daí ele queria saber se essa... agora me perdi. Ele estava falando que o Dr. Reich, ele considerava que o momento do orgasmo é um momento, a oportunidade mais real que nós humanos temos de sentir a potência dessa energia e da a presença dessa energia em nossa existência, em nossa vida. É ali que a gente sente a energia vital, realmente é no momento do orgasmo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acho que é pertinente a gente estar fazendo. A gente está falando de energia, né? E o orgasmo é uma troca potente de energia, né? Entre duas pessoas. E às vezes as pessoas não entendem, né? Ou subestimam essa troca de energia, né? Sai tendo relação com todo mundo, esquece que ela pode ser potente tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então, é até legal você estar trazendo isso também, que não tem nada a ver sobre moralidade, não é sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando sobre energia, sobre troca energética. E quando isso não é visto, as pessoas acabam pagando, né, as consequências disso. Às vezes a vida para de andar, os chakras desalinham, não param alinhados, e a pessoa não entende o porquê. Porque às vezes ela está tendo essa vida, essa troca energética da maneira ruim, digamos assim, né? Porque é o momento que a pessoa mais se abre, né? Quando está fazendo sexo com alguém, ela está mais vulnerável. E a energia da pessoa
da outra, se não for compatível ou saudável, coisa assim, entra na dela, mistura tudo e bagunça. O mais adequado é selecionar bem os parceiros, né? Parceiros que tenham cuidados energéticos, que se cuidam energeticamente. E também, quanto menos parceiros, vai ficar melhor, né? Porque é melhor você ter um relacionamento estável com uma pessoa que você selecionou, uma pessoa que tem uma espiritualidade, uma pessoa que toma a sua responsabilidade energética, né? E dentro desse relacionamento estável, pelo menos no meu ponto de vista, eu acredito que vai ser mais saudável energeticamente e espiritualmente do que sair por aí, né? Até a tua energia ajuda a pessoa e vice-versa. As duas crescem juntas, né? Num momento desse. Vou ter que fazer a pergunta. Para quem não sabe, eles são um casal, tem gêmeas, se eu não me engano, não é isso, né? São gêmeas. E tem relação, então, ao orgasmo dentro da caixa orgânica. O que seria, então, hein? Uma vez eu falei assim para um cliente que encomendou uma caixa orgânica. Depois, o fato, vamos encerrar o assunto já, virei fabricante de caixa orgânica. Hoje sou o maior fabricante de caixa orgânica do mundo. E as pessoas... já vendemos mais de 1.300 unidades em 8 anos. Agora estamos no 9º ano, entrando no 9º ano fabricando. E já teve pessoas que encomendaram caixas orgânicas especiais, né, um tamanho diferente e tal. E houve um cliente que encomendou uma gigante porque tinha cadeira de rodas e obesidade mórbida. A maior cadeira de rodas que existe para a pessoa entrar com essa caixa, com a cadeira dentro de uma caixa. Então a caixa foi gigante. E toda caixa orgânica que eu fabrico, eu dou garantia total. Você tem 4 meses para experimentar. Se você não gostar, devolvo todo o seu dinheiro, cada centavo. E sempre foi assim, desde a primeira caixa. E daí essas caixas orgânicas especiais, tamanhos personalizados, diferentes, eu não dou a garantia. Eu falei, se você quer uma coisa diferente, depois eu não consigo vender para outro, se você não gostar. Sim. Então, você quer arriscar, a gente faz. Aí eu fiz umas 13 diferentes até hoje, né? Para personalizado, assim, tamanho especial. E essa foi gigante, foi a maior de todos. Dava quase 3, 4 caixas normal que eu faço. E daí eu falei assim pro cara, olha, eu vou fazer uma exceção para você. Eu vou te dar uma garantia de 4 meses. Se você não gostar, eu pego ela de volta. Porque mas para quem que você vai vender? Eu falei, não vou vender. Eu quero para tentar fazer sexo tântrico dentro. Para ver como é que vai ser. Sorte ou azar, nunca voltou a caixa. Nunca voltou, nunca, mas você deu uma ideia, tá vendo? Porque essa caixa dava para entrar um casal dentro e transar. Era tão grande que dava. Mas em Curitiba existe um psicólogo que se chama Gilberto Gettner. Ele tem pós-doutorado, é professor universitário e é também um psicólogo da seleção brasileira. Agora eu não sei em quais seleções, de quais modalidades, mas eu me lembro que ele era da seleção brasileira de vôlei, feminino e masculino. Do Bernardinho, quando ele ganhava tudo. Na geração do Bernardinho, quando o Bernardinho faturava todas as medalhas de ouro, era esse psicólogo que trabalhava com ele. Na seleção de karatê também, porque esse psicólogo também é mestre em yoga e mestre em karatê. E ele trabalhava nessa linha haitiana, né, da psicologia corporal haitiana também. E ele, quando a gente entrevistou ele, né, Anderson, ele contou que tinha feito uma caixa orgânica tamanho família para fazer experiências com a companheira dele nessa linha, né, da sexualidade. Eu me lembro dele ter falado que tiveram resultados interessantes. Olha que legal. Pessoal, só lembrando que está entrando no programa, tem muita gente passando, entrando, muito bem-vindos todos que estão chegando. A gente não vai conseguir cumprimentar, que é muita gente entrando, mas lembrando, se você quer concorrer ao prêmio da noite, um prêmio especial, que a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, põe hashtag Programa Voando Alto, se inscreva no canal e você vai estar concorrendo, então, a um pendente para lá de especial. Fala um pouquinho dele, Nayana, fazendo um favor para nós, para a gente entender. Que é outro instrumento poderoso também. Isso, exatamente. Então, esse pingente que a gente faz, a princípio, o Anderson quis desenvolver uma forma de potencializar a caixa orgânica através da radiônica. Então, a gente conheceu num curso do Dr. Lair Ribeiro, um equipamento chamado Quantec Pro, que é um equipamento de radiônica muito avançado mesmo.
E É o mais avançado do mundo. é o mais avançado do mundo. E aí, como eu trabalho com cristais, e o Anderson queria fazer alguma coisa bonita que fosse com cristais, ele desenvolveu, né, esse pingente que inclui o cristal quartzo rosa e a imagem da semente da vida, que ele vai mostrar. O quartzo e a Gente, é lindo. A semente da vida. Lindo, lindo. E aí eu faço todo um preparo xamânico nesses cristais, né, que existe uma forma de se Perfeito. limpar o cristal, energizar, de invocar também o elemental, né? A pessoa de pedra, que é o meu. que seria o elemental do cristal, para que ele trabalhe, né, como um espírito ali auxiliar da pessoa, né, que está usando esse cristal, esse pingente. E depois de feito todo esse preparo, aí eu fiz uma programação desse cristal com esse equipamento de radiônica. Emitir para esse pingente frequências de acordo com o objetivo que se quer, né? No caso da caixa orgânica, que é uma caixa onde a gente entra dentro dessa caixa para recarregar a nossa energia vital, eu coloquei programações de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. Imunidade, vitalidade, regeneração celular e tudo mais. A gente selecionou várias terapias, tratamentos de... No programa já vem 110 mil tratamentos pré-configurados, 110 mil. E daí a gente já acrescentou mais um tanto, mais uns 30 mil. E a gente colocou isso no Quantic. E o Quantic é um programa de radiônica automatizado, roda no computador. Então ele emite para o objeto-alvo, que no caso a gente criou esse cristal, né, esse pingente, ele emite para esse cristal os tratamentos que a gente escolheu no tempo que a gente, na frequência que a gente definiu também, mais ou menos 12 segundos a cada 3 horas. Ele faz uma emissão, como se fosse uma ligação de celular, vamos dizer assim, ou uma reza, uma bênção, 3 em 3 horas ele emite um sinal para esse cristal. E a gente incrustou esse cristal na caixa orgânica, na madeira da caixa orgânica. E daí então, a caixa orgânica fica mais potente. Gente, a caixa por si só já era curativa. Ela já tem um monte de propriedade, ela já tem uma energia fora do comum. E aí vocês colocaram esse cristal, que ele por si só também é um desde que eu descobri a caixa orgânica, eu fiquei incomodado. Como que ninguém evoluiu esse produto até hoje, desde 1940 que existe? Entendeu? Tá fazendo quase 80 anos e ninguém fez nada além do Reich. Parou ali no Reich, o Reich fez e quase ninguém sabe, e quem faz igualzinho e ninguém melhorou nada. Eu falei, não, tem que melhorar. E eu, durante 6 anos, eu pesquisei, testei tudo que é coisa para melhorar e não consegui. Até achar o Quantic, comprar o Quantic, que não é barato, é 15 mil euros, né, quase 100 mil reais. Eu comprei o Quantic só para melhorar a caixa orgânica, para testar, para ver se melhorava a caixa orgânica, porque era um dos testes que eu tentava fazer. Depois que a gente foi, cara, funcionou, melhorou, quem entra nessa caixa sente algo a mais do que entra na caixa normal. E não sei o que, e eu fiz teste com alimentos, o alimento que está na caixa orgânica dura mais do que está fora, mas o que está na caixa orgânica radiônica dura mais, é melhor, fica mais forte. E daí a gente fez os tratamentos que a gente queria com 3 tipos de cristais, 3 programações na caixa orgânica. Hoje a caixa orgânica a gente chama caixa orgânica radiônica, que é a melhoria que eu consegui desenvolver depois de 6 anos pesquisando. Tudo que é alternativa, e o Quantic foi o único que resolveu. Só que depois de pronto, o que aconteceu? Eu fiz os vídeos, coloquei na internet, agora a gente tem as pessoas e não tem dinheiro para comprar uma caixa orgânica. Você não vende só esse cristalzinho para mim? E daí surgiu o pingente. E daí a Naena começou a fazer tratamento de pessoas com o Quantic na terapia radiônica à distância, né? E por quê? Para ocupar o equipamento que estava lá obsoleto, foi usado para tratar uma caixa, entendeu? Então, gente, então assim, a princípio da caixa, uma das minhas preocupações com os pingentes foi também fazer uma parte de proteção energética, ou seja, alguma estratégia de, através dessas frequências da radiônica, filtrar e dar uma melhorada na qualidade da energia que vai entrar na caixa orgânica devido à grande poluição eletromagnética, né? Então, a gente tem as frequências de saúde,
e qualidade de vida, mas temos mais ainda as frequências que fazem essa peneirada energética para dar uma Ô, filtrada Nayara, na qualidade só da para a gente entender, é tanta energia que tem dentro da caixa, ela, como ela absorve, como ela é uma esponja de energia. É como se fosse, sei lá, uma multidão de reikianos lá, impondo a mão com essa energia. É tanta energia que ela queima. A caixa orgânica funciona exatamente isso, assim como você falou. Tem uma pessoa fazendo reiki para você, você sente a energia. Tem duas, você sente outra coisa. 3, 4, 5. Como é que a caixa orgânica funciona? Uma pessoa é uma camada. Que camada de quê? A caixa orgânica pode ser uma camada, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Quantas camadas for? É como se fosse uma pessoa fazendo reiki, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Entendeu? Quanto mais camadas tem a caixa orgânica, mais potente ela é. Mais pessoas fazendo reiki para você, vamos falar assim. E o que, Mas que é a tanta energia que chega a queimar aparelhos eletrônicos que estiver próximo. Já teve gente que colocou um notebook em cima da caixa orgânica e foi entrar na caixa orgânica para usar. Quando voltou, o notebook tinha perdido muita informação do HD e tinha descarregado a bateria. Tem aparelhos que desregulam, tem aparelhos que param de funcionar depois voltam, tem aparelhos que param de funcionar nunca mais voltam e tem aparelhos que não param de jeito nenhum, continuam normal. A gente não entende ainda, né? A gente recomenda que deixe a caixa orgânica a uns 2 metros de distância de aparelhos eletroeletrônicos, até mesmo o relógio. Eu me lembro que quando o Dr. Lair Ribeiro comprou uma caixa com a gente, ele deixou na academia de Pilates dele. E na época ele convidou a gente para ir. Ele falou, vocês não querem vir um final de semana, aí vocês me visitam, tomam um café da tarde na minha casa, vão lá na minha pós-graduação e tal. A gente, com certeza, né? Aí fomos e entregamos a caixa dele na academia de Pilates. E aí a professora de Pilates, a professora dele lá de Pilates, ligava e falava, olha, eu já coloquei vários relógios, porque eu deixo a caixa bem do lado do relógio, né? Do meu relógio da academia. E vários relógios eu coloco, eu arrumo, o negócio estraga, o negócio para, o negócio fica devagar, atrasa, adianta. Eu falei, olha, tira o relógio, porque não vai dar certo. Ô Anderson, tô pedindo para você contar a história. O Igor tá pedindo a história do carro, que é fantástica. Eu gosto muito dessa história também. A história do carro que parou de funcionar quando você foi entregar a caixa. A gente tem uma oficina, né, que fabrica as caixas e a gente estoca essa caixa lá. As caixas prontas, né? Para entrega para os clientes ou para a transportadora que vai levar e tal. E nessa época a gente fazia as caixas orgânicas e entregava elas montadas. A pessoa recebia como se fosse uma geladeira, ela está montada. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia a gente entrega desmontada, a pessoa que monta na casa dela. Então nessa época, a gente tinha ali no galpão que a gente trabalhava, um estoque de caixas orgânicas montadas, embaladas, prontas para a viagem. E chegou um cara para buscar a caixa orgânica, um cliente que comprou e veio com uma Ford Ranger novinha, sem placa. Né? Daí eu falei, carro novo, não sei o que, legal, bonito e tal. Daí ele ficou feliz, né? Gostou, não? Tava feliz com o carro, não sei o que, né? Tá legal, consegui, não sei o que e tal. E pronto. Daí na hora de sair, ele estacionou a Ford Ranger dele, a gente colocou a caixa orgânica na caçamba e ficamos batendo papo. Na hora de sair, o carro não liga. Não liga, não liga, não liga, não tem bateria. Ele falou, que estranho, o carro é novinho, o carro nunca apresentou defeito nenhum. E pronto. Daí eu falei, cara, só tem uma possibilidade. Eu vou falar pra você, mas eu não sei se você vai rir da minha cara. Essas caixas aqui do lado, que tava com umas 15 caixas orgânicas montadas ali do lado onde ele estacionou, numa garagem, um galpão, né? As caixas prontas, ele estacionando no galpão. Vai ver que essas caixas influenciaram aí a parte elétrica do veículo, né? Ou a bateria, alguma coisa assim, não está respondendo. Tem um campo magnético, alguma coisa, a energia está puxando aí para essas caixas para montar. Ele falou, será? Eu falei, não, cara, tem outra explicação? Não sei. Quer arriscar? Fazer o quê? Eu falei, coloca teu carro ali para fora, a gente empurra ele, carro novinho, zero. A gente empurrou, foi uns 15 metros lá para a rua, lá para fora, e ficou lá. E a gente conversou mais uma meia hora, 20 minutos, alguma coisa assim. Ele falou, vamos lá tentar ver se funciona. Funcionou. O carro lá na rua ligou e depois ele falou, então vou aproveitar que tá ligado e vou embora, tchau. E foi embora.
E nunca mais soube do cara, nada. Mas era uma coisa muito interessante. Equipamentos eletrônicos, até carro parou de funcionar, né? Pertinho de um monte de caixa orgânica. Né? A gente vai ter que fazer uns 10 programas com vocês, porque é muito assunto, o povo tá doido aqui, um monte de perguntas já. Deixa eu só lembrar, é a última chamada, quem ainda quiser participar do sorteio desse pingente poderoso, com cristal, com programação, é quase uma caixa orgânica privada aí, ó, separadinha, individual, para você levar no seu pescoço. Inclusive, nós vamos deixar o contato. Estão perguntando onde adquirir. A gente vai deixar todos os contatos deles, tanto a caixa orgânica quanto o cristal, qualquer um pode adquirir. Para isso, quem quiser participar do sorteio, hashtag Programa Voando Alto. Só quem colocar a hashtag Programa Voando Alto, se inscrever no canal, é que vai participar do sorteio. Vamos às perguntas. Vamos começar as perguntas, são muitas. Primeiramente, você fez várias experiências de camadas, de quantidades, de tamanho, materiais que você ia trocando também. Estão perguntando quantas camadas tem a caixa que você comercializa? Ou é variado? Cada paciente, cliente, pede uma quantidade de camadas? A gente, durante anos, fabricou de 3 camadas e de 5 camadas. Camadas são o seguinte, caixa orgânica, só para quem nunca viu falar, vai entender agora muito fácil o que é. Abre uma gaveta da tua casa, qualquer gaveta. Abriu a gaveta, é o fundo e 4 paredes. A caixa orgânica é isso. Uma face da caixa orgânica, da parede da caixa orgânica, é uma gaveta. Ali você coloca algodão cru e chapa de aço. Virou uma camada. Então, se eu fizesse uma gaveta baixinha e só coubesse um algodão e uma chapa de aço, já teria uma caixa orgânica de uma camada. Daí eu quero uma de 2 camadas. Coloca mais um algodão e mais uma chapa de aço. Mais um algodão, mais uma chapa de aço, 3, 4, 5. A gente hoje faz uma caixa com 6 centímetros de espessura, que tem 5 chapas de aço, afastadas por algodão. A última chapa de aço tampa a gaveta. É maior que as outras, não cabe dentro, cabe por fora, e rebita ali, parafusa, prega, faz alguma coisa, e a parede está pronta da caixa orgânica. Você faz 6 paredes dessa, você monta uma caixa orgânica. Então, a parede externa é madeira, a interna é aço. E as do meio, quanto mais camada, mais potente fica a caixa. Então, a gente sempre fabricou de 3 e 5. Hoje, a gente só adota de 5. 6 centímetros cada parede. 6 centímetros, mais 5 camadas. 5 camadas, 5 chapas de aço. É um cofre, é pesado pra caramba. Se der um tiro... Então, isso que eu estou pensando. Não passa. Então, nesse livro aqui, né, que o Anderson já mostrou, A Biopatia do Câncer, que é o livro onde o Dr. William Reich ensina como fazer uma caixa, ele explica assim que mais do que 5 camadas fica muito potente. Então, mais de 5 camadas teria que estar usando a caixa juntamente com o monitoramento de um terapeuta ergonômico, né? Reichiano, que entendesse realmente a fundo desse assunto. Então, em segurança, até 5 camadas as pessoas podem usar na sua residência sem acompanhamento nenhum, né? Somente pessoa que usa marca-passo é que não pode usar, não pode entrar dentro da caixa orgânica. Mesmo assim, pode consumir água e frutas que ficaram energizando lá dentro, né? Então é por isso que não passa de 5 camadas, devido a segurança. Quanto tempo fica dentro de uma caixa orgânica para o tratamento? Camadas e conforme a doença da pessoa, o problema. Então, se você fizer uso regular, começar a usar hoje, todo dia usar, vamos falar assim, a tendência é que você, no começo, fique muito mais tempo, depois vai diminuindo, diminuindo, até chegar em média, vamos falar assim, a média das pessoas que usam a caixa orgânica de 5 camadas regularmente, 5, 6, 7 dias por semana, é ficar 10, 15 minutos por dia. Em 15 minutos o cara já se sente carregado. É como se você é, na verdade, uma bateria, né, um celular que descarrega e você precisa dormir, se alimentar para recarregar. Caixa orgânica, você entra nela e você se recarrega. A tua vitalidade, a energia volta. Então, eu já fiz uso intensivo da caixa orgânica e cheguei a dormir 3 horas por noite, porque eu usava de 3 horas por dia a caixa orgânica. Entendeu? Então, caramba. Quando eu usava todo dia, mais ou menos meia hora, eu dormia 5 horas, né? E daí eu fiz agora, no último ano, uma experiência de ficar sem usar a caixa orgânica, depois de 7, 8 anos usando.
que aconteceria comigo? Eu voltei a dormir 9h30, 10 horas e ainda acordar cansado. Quando eu estava dormindo há anos, 5 horas, e não sentia cansaço nenhum. Estão perguntando se a caixa, por exemplo, eu tenho uma família. Ela é individual ou todos podem usufruir? Toda a família pode usar. Inclusive tem clínicas, né? Tem muitas clínicas pelo Brasil que tem caixa orgânica. Então, os pacientes todos utilizam, né? Somente dá um intervalo aí de uma meia hora entre o uso de uma e outra pessoa para ter um tempinho da caixa se recarregar. E se não der um intervalo, a pessoa que entrou imediatamente em seguida a primeira, ela só vai demorar mais para ficar lá porque a caixa está um pouco descarregada. A energia foi já para outra pessoa, então vai demorar um pouco mais lá dentro. Inclusive, em muitas famílias que tem gato, papagaio, cachorro, galinha, não sei o quê, e podem usar, os animais usam, adoram usar, e já tivemos vários relatos de curas e melhoras significativas de animais. Tem mesmo. Eu lembro de vocês comentarem que às vezes a pessoa não consegue ficar muito mais tempo dentro da caixa, né? Que às vezes o próprio corpo vai pedir para sair também, né? Exatamente, não existe um tempo fixo para ficar lá dentro. A gente tem que entrar e vai ficando até sentir que deu o tempo que tinha que dar. Então, eu sempre dou o meu próprio exemplo. Antes de eu engravidar das gêmeas, eu usava a caixa orgânica 5 minutos por dia. No meu pós-parto, que eu estava amamentando 2 crianças e realmente eu amamentava as 2 de 3 em 3 horas, ou seja, eu quase não dormia, eu só ficava amamentando, né? Chegou um dia que eu caí na cama, me deu uma depressão pós-parto tão forte, porque fisicamente eu estava exaurida também, porque quando eu ganhei elas, eu já tinha quase 40 anos, então eu não tinha 18, eu tinha 40, né? Amamentando 2 de verdade. Então, teve um dia que eu falei, nossa, gente, eu estou realmente exausta, eu estava com uma depressão que eu não conseguia forças para levantar da cama. Eu tive que fazer um esforço grande para vencer essa depressão pós-parto, saí da cama, fui até a sala, entrei na minha caixa e fiquei 1h50. Então, a mesma pessoa que sou eu, de 5 minutos, a minha necessidade dentro da caixa orgânica passou para 1h50. Então, tudo vai depender da situação da pessoa. Mesmo assim, 1h50 para ressuscitar uma pessoa, praticamente é pouco tempo, né? E eu ressuscitei mesmo. A gente Estão perguntando se é a caixa da juventude. É só para as crianças, bebês assim, que ficaram doentes e colocamos dentro da caixa orgânica. Fica lá 1 hora, sei lá o quê. Outro dia tá bom pra caramba. Sabe que tá assim, meio gripadinha, dando sintoma de que vai ficar ruim, a gente põe como se fosse um berço. Ajeita uma cobertinha lá, coloca lá dentro e as crianças adoram, os bichos adoram também. Tem muito bicho que vai sozinho para a caixa orgânica. E o dono percebe assim, pô, ele deve estar mal, com algum problema, porque ele buscou a caixa orgânica. O bicho está se sentindo incomodado, algum problema, alguma coisa, comeu alguma coisa estragada, sei lá, alguma coisa, ele busca a caixa orgânica e deita lá sozinho. Estou perguntando sobre pessoas que têm claustrofobia, né, de lugares fechados, mas a caixa ela não é lacrada. Ela tem uma abertura em cima e embaixo, pelo que eu lembro da porta, não é isso? A porta da caixa orgânica, ela não ocupa o vão todo da porta, do buraco. Tem 10 centímetros a menos, então a gente deixa 5 em cima, uma fresta de 5 centímetros em cima e 5 embaixo. Daí tem duas frestas que entram luz, não fica escuro, e 2 frestas que circulam o ar. Entra o ar frio por baixo e sai o ar quente por cima. Naturalmente o ar quente sobe. Então existe uma circulação de ar ali, também não fica abafado. Então, para quem compra a caixa orgânica e tem claustrofobia, problema de ambiente fechado e coisa assim, a gente recomenda use com a porta aberta. Depois você vai fechando aos pouquinhos. E quase todo mundo que comprou, já teve várias pessoas que compraram com problema de claustrofobia, ou a pessoa comprou, mas a mãe dele tem claustrofobia, a esposa tem, alguém da família tem. Nem houve nenhum relato de que ninguém não conseguiu fechar a porta e ficar lá tranquilo lá dentro. As pessoas aos pouquinhos vão sentindo confiança, segurança e vão fechando a porta e daqui a pouco elas entram e fecham a porta e já fica direto lá dentro com a porta fechada. Não precisa... Porque vai reequilibrando toda a energia, né? Os traumas, as fobias também vão cedendo também, né? Isso. Exatamente, porque a caixa orgânica ajuda bastante nessa questão, por exemplo, depressão,
E claustrofobia é uma fobia, né? Não deixa de ser algum tipo de problema que a pessoa está aprendendo a lidar com aquilo ainda, né? Então, Sim. a própria utilização da caixa vai Regulando o regulando sistema, até essa mental. questão, né? Ô, Dayana, tem gente perguntando, tem gente assustada, falou que você estava grávida com 40 anos, e aí olha para você, aparenta ser bem menos. E aí, só perguntando, vocês podem falar a idade de vocês, que eles não estão acreditando que a caixa é rejuvenescedora, não. Então, eu daqui a pouco tempo vou fazer 44 anos. Os meses. Daqui, nós estamos em março, né? Quase abril, maio, junho. Daqui a 2 meses eu vou fazer 44 anos. Eu tenho 50, mas eu tenho cabelo branco desde os 20. Eu adoro cabelo branco, fazia força para ter cabelo branco, sabe? Tipo assim, eu quero ser grisalho. Ele queria ser Eu charmoso. queria ser Richard Gere, essas coisas assim, sabe? Maduro. Aí meu irmão falava assim pra mim, cara, grisalho só é bonito com dinheiro no bolso. Pobre é feio, é velho, os meninos não vão querer. Eu falei, então não tem problema. Meu filho, grisalho é maravilhoso, é melhor do que o teu cabelo. Eu já estou perdendo os meus aqui. Se tivesse grisalho, estava tudo bem. Será que é para queda de cabelo? Vou ter que comprar essa caixa mesmo. Olha, eu recebi vários depoimentos falando dessa questão de cabelo, de queda de cabelo, mas principalmente a coloração dos cabelos também. Eu não pinto meu cabelo, gente. Tá? Meu cabelo é natural, mas além de usar a caixa orgânica, eu faço também, tem 3 exercícios de yoga que a gente faz, que pinta o cabelo naturalmente. Então eu faço todo dia de manhã. Menos nos dias da menstruação, que daí não se pode fazer. Mas agora o povo endoida, meu irmão. Agora o povo fica doido mesmo. As indústrias, não só a parte farmacêutica, mas a parte de cosmetologia, vai ter problema. Cuidado, hein, ô Anderson? Podia subir no mapa também, igual o Reich e o pessoal. Então, eu fiz uma coisa logo no começo do meu canal, que as pessoas acham que eu fiz de doação, assim, sabe, para a humanidade. E foi, também. Mas também foi de muito medo. Sabe, eu falei assim, cara, todo mundo que eu conversei, tentei achar que fabricasse caixa orgânica para mim, né? Eu queria uma caixa orgânica e queria que alguém fabricasse. E daí passou 3 anos e eu não achei. E daí a Nayana fala, você mesmo faz a sua, para de encher o saco com esse assunto, não sei o quê. E daí eu fiz a minha caixa orgânica. E daí a vizinha usou, pediu, faz uma para mim, por favor, não sei o quê. Daí eu fiz para a vizinha, daqui a pouco a amiga da vizinha pediu, e não sei o quê, e foi indo. E daí eu fiz umas 7 caixas orgânicas, assim, eu acho, né? Por boca a boca, indicação, uma atrás da outra, assim, meio que em 6 meses. Eu falei, caramba, que negócio é esse? Daí as pessoas, a Nayana inventou um negócio que me ferrou, entre aspas, a vida, que ela falou assim, eu vou fazer um congresso online, né? Há 9 anos atrás, de saúde natural. Primeiro congresso online do Brasil de saúde natural. E chamava Congresso Saúde Sem Limites. E daí convidou 36, 32 pessoas para palestrar, uma coisa assim. E ela falou, você tem que palestrar também, você tem que falar da caixa orgânica. Eu falei, eu não vou falar de caixa orgânica. Vou falar de caixa orgânica para quê? Sabe, para me incomodar, para as pessoas começarem a me perseguir, não sei o quê, eu me pedir. E daí ela encheu tanto o meu saco que eu fui. A primeira vez que eu apareci na vida, numa entrevista, não sei o que, falando, todo tímido, sem jeito, sem graça, assim, sabe? Gravei um vídeo para ela colocar no congresso online dela. E depois acabou o congresso, e as pessoas, eu quero a caixa orgânica, eu quero a caixa orgânica. Eu falei, não faço. Eu falei, só faço se fizer 10. Apareça 10 que se reúnam aí e façam, que juntem, né, o dinheiro, não sei o que, encomenda, que daí eu vou lá, paro a minha vida um tempo para fazer, e daí fazer uma é o trabalho de fazer 2, 3, 4, 5, porque você regula a máquina, compra madeira, tudo junto. Então eu faço 10, vai sair mais lucrativo para mim e melhor, porque o trabalho que eu vou ter para 10 é quase... E até o valor para os que fossem comprar ia ficar mais fácil. Daí eu falei, me libertei, tô livre dessa história. Daí daqui a pouco, 2 meses depois, sei lá, os caras me ligam, achamos os 10. Você falou, agora você tem que fazer. Daí eu me ferrei. Daí eu tinha dado a minha palavra, e daí eu fiz os 10. E daí aquelas 10 virou mais gente, que foi boca a boca, que não sei o quê. Daí eu falei, caramba, agora eu me entrei numa roubada, não vou sair daqui nunca mais. E daí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou colocar um canal no YouTube falando disso, para ver se tem mesmo mercado. E outra, para ensinar as pessoas, elas que façam.
vou ensinar passo a passo, daí eu contei a história, é assim, funciona, o vídeo da Patrícia Travassos, do GNT, Programa Alternativa à Saúde, falando do Reich, depois o documentário do Luiz Moura, não sei o quê, e aqui como que faz? Então, quarto, quinto, sexto vídeo meu é o como que faz a caixa orgânica. Eu falei, agora quem quiser, quem ligar, eu falo, olha, assista o vídeo aí e faça. Daí as pessoas, não, eu quero que você faça, eu quero que você faça, não sei o quê. E daí eu também coloquei esse vídeo e falei o seguinte, gente, eu quero colocar isso aqui na internet, para que ninguém tente patentear, quem entrou na internet já é de domínio público, e para que todo mundo aprenda que existe essa tecnologia e faça, para eu também não ter que fazer, e porque uma coisa maravilhosa, que nem o cara que descobriu o motor a água, que existem vários que descobrem o motor a água no mundo inteiro, todos os anos, cada vez mais, e o cara some do dia para noite, ninguém mais ouve falar do cara, porque o cara quis prender a informação. Só eu vou divulgar, eu que vou ficar rico, eu que sei lá o quê. E daí acabam com o cara, né? Ou eles compram ou eles matam, se não consegue comprar. E o cara some. E daí eu falei assim, ah, não quero sumir, né? Então meio cedo. E daí eu falei assim, então eu vou ensinar. Porque daí eu já joguei toda a informação no ventilador, vamos falar assim, e tá ali para quem quiser. E não tem mais por que me matar. E eu não ganhei nada com isso também. E não quero patentear, não quero nada. Então, com medo, eu também joguei essa informação na internet pública, ensinando, e divulgando, e falando, peguem, guardem essa informação, salvem nos seus HDs, baixem esses vídeos, antes que essa informação suma da internet, porque pode sumir, ninguém sabe. E daí as pessoas, você é muito altruísta, ajuda a humanidade, não sei o quê. Também tinha esse foco, mas também tinha o medo. Daqui a pouco, se eu quero ganhar dinheiro, prender só para mim, dizer, ó, descobri um negócio, aí o que faço, não ia dar em nada e ainda me perseguir, que nem o Luiz Moura, e que nem o Reich, e de repente ia acabar comigo por causa de uma bobeira dessa, né, que devia ser humanitário. Né? Seu objetivo não é só ganhar dinheiro mesmo. A Gisele Mandala está falando que você ensinou ela a fazer e funcionou. Então, assim, porque isso que eu acho legal, o que eu amei vocês dois por causa disso. Primeiro, pela simplicidade, segundo, pelo conhecimento que vocês tinham do assunto. Desde que nós começamos o Instituto aqui na região de Presidente Prudente, é o nosso sonho de consumo. Vamos juntar para comprar essa caixa. Por causa eu conhecia bem menos, foi conhecer mais com vocês falando. Né? Apesar de conhecer Reich, de algumas coisas que ele tinha criado e tudo mais. E aí eu vi essa humildade sua também de mostrar, de querer ajudar as pessoas, quem quisesse fazer. Ou seja, se você quisesse, você tinha guardado o segredo lá, agora vai ser só eu também aqui no Brasil. E você, pelo contrário, eu acho que hoje, quantas caixas você produz por mês? Você tem noção? A gente produz mais ou menos 20. Comercializa 15, 18, 22 por mês. Né? A gente já exportou vários para a Austrália, Estados Unidos, Portugal, Angola, só não tem na Ásia ainda, né? Mas tem um cara do Japão já negociando. Mas a gente ensina as pessoas a fabricar. Então, cara? Mas o mais caro é o que não dá resultado. E se você tem uma depressão, que nem a minha mãe tinha, a primeira caixa orgânica que eu fiz, eu dei para minha mãe, tinha 37 anos de depressão. A minha mãe nunca mais teve depressão. E com 2, 3 anos usando a caixa, parou de tomar remédio para depressão. Então, se você tem um problema de saúde, mais caro é você ficar o resto da tua vida atrás de exame, de laboratório, de médico, de remédio, e se intoxicando e criando um efeito colateral, outro problema em cima da possível solução anterior, gera 2, 3 problemas depois. Então, caro que não dá resultado. Agora, a caixa orgânica é cara? Depende, né? Você pode mandar fazer uma, pega as orientações com a gente, manda um zap pra a gente responde, dá todo passo a passo, e você manda fazer no marceneiro da tua cidade, você mesmo faz, você tem habilidade, ferramentas, e sai super barato, e vai funcionar. O que pegou, que eu gosto de falar assim, o que o Anderson fez que o resto das pessoas no mundo que tentaram e não conseguiram? O Anderson é um arquiteto, metido a beleza, sabe? A estética, a capricho, a acabamento. E daí eu falei, cara, essa caixa é porca, é mal feita. Né? As caixas do Reich, ruim. As caixas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, que tem fabricantes, são ruins, são feias. As caixas do Luiz Moura aqui no Brasil, horríveis. Entendeu? Então parecia uma caixa feita de pallet. Assim, sabe, horrível. As pessoas não tinham coragem de colocar aquilo num ambiente, numa clínica, numa sala. Então, o que a pessoa fazia? Colocava essa caixa horrível na garagem, na edícula, no sótão, no porão, na lavanderia, num local que ela não via.
porque era feia, tinha que estar escondido. E ela não via, ela não lembrava de usar, não a usava, não tinha resultado e virava lixo, virava depósito, um armário de bagulho na casa. E depois ia para o lixo. Então ela nunca criou uma, digamos assim, uma força de propagação, de autodivulgação, boca a boca, não sei o quê, porque ela era escondida. E hoje em dia eu falei, não, quando eu comecei a fabricar, eu falei, quero fazer uma caixa linda, quero fazer uma caixa bonita, uma hora eu vou chegar lá. E eu comecei a melhorar. E daí eu falei, meu objetivo é colocar nas melhores clínicas de São Paulo, Rio e Brasília. E depois era colocar em Mônaco e em San Marino, entendeu? Hoje eu quero colocar em Dubai. Eu quero essa caixa chega em Dubai, dá para chegar. Já teve várias consultas dos Emirados Árabes para chegar lá, sabe, comprar a caixa. Por quê? Ela tem acabamento, tem madeira, qualidade, tem encaixe, tem sofisticação, não sei o quê. Daí a minha caixa ficou cara. Claro que ficou cara, mas se você ficar barato, fazer baratinho, você vai ter uma caixa que funciona do mesmo jeito. Só te digo uma coisa, você não vai ter resultado. Por quê? Porque você não vai querer usar. Você quer usar um sapato ruim, um sapato feio, uma camisa ruim, uma camisa feia, não sei o quê, você não quer usar. Você compra aquela coisa barata e não usa, porque é feia, porque é desconfortável, porque não sei o quê. Então, a estética, o design, o acabamento, a sofisticação, a parte do arquiteto é que fez a caixa ter sucesso. E não foi ela funcionar ou não funcionar. E daí, um dia, uma amiga nossa falou o seguinte, Anderson, você está ferrado. Você está ferrado porque você não escolheu fazer a caixa orgânica. A caixa orgânica escolheu você fez. Entendeu? Sim. Por isso, ela precisava que alguém caprichasse nela tanto que as pessoas tivessem orgulho de colocar na sala da casa, na clínica médica, e quisesse colocar. Mas deixa eu fazer algumas colocações, porque você falando, às vezes as pessoas vão interpretar errado. Deixa eu só fazer algumas colocações que eu acho. Você fala que é cara. Eu acho ela barata. A sua caixa não é cara. Até estou perguntando valores aqui. Por quê? Quanto que é o aparelho mesmo que você falou? O quântico? 14.500 euros. Vai dar então, a sua caixa é isso? 80 mil reais e pouco, só para melhorar a caixa. Então, a minha caixa é radiônica, as outras não são radiônicas. O valor da sua caixa chega próximo a isso? Não, é 12 mil, mais ou menos. Tem dois preços, né? 11 e 13. 11 e 13. Tem duas madeiras diferentes. A gente usa a madeira mais barata, eucalipto, rosa, e a madeira mais sofisticada, que é teca, uma madeira usada em deck de iate, coisa assim, né? Super sofisticada, resistente, bonita. Eu acho mais bonita que a eucalipto, mas tem gente que faz algumas experiências com material orgânico também diferente, não fez? Eu lembro que você comentou uma trocentas experiências. Eu usei tudo. Lã de carneiro, lã de rocha, lã de vidro, fibra de poliéster. Eu usei tudo. Usei chapa de aço, usei chapa grossa, chapa fina, chapa de uma marca, chapa de outra, chapa zincada, chapa aluminizada, que é tem chapa zincada, que chama de zinco, né? Banhada a zinco, e tem alumínio, né? Eu usei folha de alumínio, usei tudo que é coisa, fiz tudo que é teste. Inox, e nada, inox e também bombril. A caixa funciona muito bem com bombril. Você não quer usar chapa de aço como cara, compra um monte de saquinho de bombril, vai espalhando bombril, algodão, bombril, algodão. Só no litoral que não dá certo. O bombril tende a Deu uma travadinha, esperando eles voltarem. Deu uma travada. Voltou para vocês aí? Estão me ouvindo? Então tá. É muita energia, gente. Ó. Se só com a caixa orgânica próxima aí, não é possível. Aqui, ó, a gente está na oficina. Aqui, ó, vou só mostrar aqui, só para brincar com vocês. Vai dar uma voltinha na oficina lá. Ali, ó, um monte de caixa orgânica próximo, ó. Vai lá, dá uma aqui é a fábrica da caixa orgânica. Vai dar uma voltinha com eles. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Agora você vai ver. Olha aqui, ó. Caixas orgânicas aqui sendo fabricadas, né? Empilhadas nas paredes aqui. Entendeu? Aqui as depósitos, outra caixa sendo montada aqui, outra ali atrás, outra, né? E aqui, olha aqui, ó. Aqui as paredes da caixa orgânica, né? Várias paredes aqui, ó. Então aqui é uma gaveta, aqui tem algodão, aqui tem chapa de aço, ó, algodão, chapa de aço,
entendeu? Algodão, chapa de aço, algodão, chapa de aço. Aquela ali é madeira teca, né, por dentro. Olha que linda. Essa aqui é a teca por fora. Aquela ali é... aqui tem duas, ó. Aqui tem uma de eucalipto. Aqui outras coisas de teca, madeira. Chapas de aço. Ali umas pirâmides que eu estou fazendo os testes. Aqui, ó. Aqui a caixa de teca com cristal aqui. Não sei se está vendo. Olha, gente, linda. Ó. Linda. E aqui é de eucalipto. Maravilhosa. Olha. Perfeito. É maravilhoso. Então, eu tô perto de umas caixas orgânicas. A pergunta era essa? Você tá perto? Eu tô muito perto. Tô cheio de caixa orgânica. Cara, ó, Deus abençoe o projeto de vocês, a empresa de vocês, o trabalho de vocês. Eu sou fã já número 1 de vocês. Falo, quem quiser saber da caixa, vai estar todos os contatos deles aí, porque não vai faltar pedido. Porque, igual vocês falaram, ainda dá para ser colocado, por exemplo, em clínicas, né? Que dá para você usar isso. Pensa, gente, aqui na minha região não tem. Né? Eu não conheço ninguém que tenha caixa orgânica. Então, pensa no investimento que você estaria fazendo. Não só para a sua saúde, mas para toda a região aí em volta, né? Uma coisa para clínicas, assim, que acontece muita pergunta, a pessoa fala, se eu comprar uma caixa orgânica na minha clínica, quanto que eu devo cobrar de cada paciente? Cara, isso depende do mercado local, depende da tua clínica. Então é a mesma coisa que você falar, se eu montar um salão de beleza, quanto que eu devo cobrar? Cara, aqui na minha cidade, que é interior de Minas, cara, tem salão de beleza que cobra R$10 o corte, tem uns que cobram 100. Sim. Então, não é o equipamento que vai dar para cobrar ou não dá para cobrar, é todo o conjunto da clínica, né? Perfeito. Gente, a gente vai ter que encerrar essa live, depois a gente vai fazer outras com eles, se eles toparem, porque é muito assunto. E aí já vamos fazer, lembrando que nós vamos fazer o sorteio agora daquele pingente poderoso aí, que a Daiane explicou para nós como funciona. Quem não for sorteado não vai ganhar, entre em contato e peça o seu. É um investimento pessoal, vale muito a pena. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora, meus queridos, para que onde vocês escolham o número. Deixa eu ver aqui de número 1 a 36. Quem que vocês vão escolher aí para ganhar o pingente? E eu vou colocar a relação agora aí, mas como eles não estão vendo, vocês estão acompanhando aí. Eu quero escolher o número 9. Vamos ver se o número 9 está aí ao vivo. Deixa eu ver quem que é o número 9. Já coloquei aí também nos comentários. Número 9, André O Menezes, 2013. Você está aí, André? Acho que é André. André O Menezes, 2013. Se ele não estiver presente, ele não vai concorrer, vamos sortear de novo. E olha, tem gente aqui que está se rasgando, energizando aqui para ser o campeão. Dou-lhe uma, André. Dou-lhe duas. Ai, esse cristal, esse pingente vai para outra pessoa. Para quem vai ser outro número? Eu vou pegar o número 18. 18. Vamos ver quem que é 18. Dani Zitadan. Dani Zitadan. Você está por aí? É o nome que está no Insta, tá? Que a gente está pegando aqui. Dá o seu oi. Quando a Dani vai se manifestar ou não, eu quero falar sobre os nossos cursos aqui, lembrando que nós temos, se ela aparecer der oi, vocês falam aí, gente. Curso de Reiki, nós vamos ter agora nesse próximo final de semana, dia 25 e 26, Reiki 1 e 2. Mês que vem teremos o curso de Tanatologia, voltado a perdas e luto, e o curso de Constelação Familiar também mês que vem. Se você tem interesse em ser terapeuta, são muitas linhas que o Instituto dá curso. Se você quiser conhecer nossa agenda de cursos, de eventos, basta entrar em contato conosco pelo nosso site www.institutarpia.com.br ou pelos nossos canais Instagram, YouTube. Essa live ficará gravada e vai subir para as plataformas com todos os dados desse casal maravilhoso aí. Quem sabe a gente marca um dia de visitar vocês aí na fábrica, fazer a live daí, hein? Vai ser uma honra para nós aí. Olha, a gente também ensina as pessoas a fabricar, para quem quer virar fabricante de caixa orgânica. A gente chegou até a ensinar gente que quis aprender a vender caixa orgânica.
E a gente, não, faz assim que você vai vender. A gente ensina. Rapaz, eu vou trazer você para dar um curso aqui, então, hein? Depois nós vamos conversar. Na verdade, a gente criou um PDF super simples e o Anderson fez alguns vídeos, então eu só compartilho esse PDF e o link dos vídeos. Não tem muito mistério. É que depois, se você puder... demais, né? Tem muita gente no mundo inteiro, e principalmente doente, buscando solução natural e eficaz que funcione. Nossa, tem muito mercado. Eu vou ter o meu mercado, outro vai fazer de outra qualidade, vai atingir outro público. E não tem problema com concorrência, não. Quem quiser, depois entre em contato com a gente, vou pedir para o Anderson o material que ele tiver também, para a gente multiplicar isso e disponibilizar também. Não foi a pessoa, porque tem tanta gente torcendo aqui, que eu acho que as pessoas devem estar falecendo, as que estão sendo sorteadas, para não receber. Vamos lá, então, quem que vai receber outro número? 36. Vamos ver, 36. Quem que é 36? 36. Romana Holística. Está aí, Romana? Dá um sinal de vida para nós. Se você ainda estiver aí, para você ganhar esse pingente poderoso. Os comentários são os mais hilários possíveis aqui, ó. Dessa hora, esquece a parte de irmandade. É cada um por si. Romana não está também presente. Lembrando que nós falamos no começo da live que tinha que estar presente, colocar a hashtag Programa Voando Alto, se inscrever no canal. A Romana não se manifestou. Então, mais um número. Vamos lá, torçam. Deixa o Anderson escolher agora, vai, pode escolher. 27. 27. Dias João Francisco. Esse vai... Está por aí? Vai lá. Dias João Francisco. Eita, que o povo está se rasgando. Olha, tem gente com uma oração poderosa aqui. Ainda não, ainda não. Pode falar outro número. 1. Lembrando que se a pessoa... só um minutinho. Se a pessoa aparecer, a gente chama, a pessoa não aparece, e a gente escolhe outro número, não adianta aparecer depois, que aí já foi. Tá? É na hora que a gente está chamando aqui. Mais um número, então. Vamos lá. Número 1. Número 1, Igor Estevam. Eu acho que ele é a equipe de vocês, não é o Igor? O Igor não vale. O Igor é da nossa equipe. Igor é café com leite. Sinto muito, Igor. Fica para a próxima. O Igor já tem... gente, olha que diversão. Vai lá. O Igor, eu não sei se tem pingente porque eu fiz a emissão quântica para ele, né? Então, quando a pessoa também recebe a emissão quântica, não precisa usar o pingente, porque aí já vai receber diretamente as frequências através da sua própria foto, né? Isso aí. E a gente é leal. O Igor não pode ser o 1 e o 2. Beleza. Outro número. O 2. Carla Patrícia 697. Está presente? Carla Patrícia. Eu tô falando, o povo está na oração poderosa aqui, gente. Carla também não está. Outro número. Eita, Lelê. 22. 22. Dois patinhos. Parece bingo isso aqui, gente. Não... é a Psi Rosângela Galante. Tia Rô, tá por aí, Tia Rô? Se tiver, sua. Se não tiver, vai rodar, hein? É a psicóloga terapeuta aqui da região. Cadê a Rosângela Galante? Cadê aquela elegância? Olha, o povo acaba a amizade na hora. O povo que era amigo da Rosângela torcendo para ela não estar aqui. Aí! Chegou! E tia Rose, você estava com uma oração poderosa, hein, tia? Então depois a gente passa o contato dela para vocês. É poderosa essa mulher. Hoje a gente passa o contato dela, eu passo de vocês para ela, depois a gente vai resolver aqui, eu vou ver com os meninos aqui, com o casal, aqui, como que funciona melhor. Mas parabéns, Tia Rô, parabéns a todo mundo que participou. Lembrando que o pingente, a caixa orgânica, quem quiser encher o saco dos dois, a gente vai deixar todos os contatos lá para vocês terem acesso e vale muito a pena. E eu quero convidar, já deixar aqui de pronto, eu quero vocês outras vezes aqui também. Quem sabe não trazer ele para dar o curso aqui ainda, olha que maravilha.
pessoalmente. O problema da caixa orgânica é muito fácil de fazer entender, mas a questão é a pessoa ter as ferramentas, serra para cortar madeira, essas coisas, daí tem que ser marceneiro, né? É complicado. O problema da caixa orgânica sabe por que é difícil achar quem fabricasse até hoje? Porque tem que entender um pouco de marcenaria para lidar com a madeira, com serralheria para cortar as chapas de aço, porque o serralheiro não mexe com madeira, o marceneiro não mexe com aço, e tem que ter o algodão, tipo estofador, coisa assim, e eles também não mexem com algodão. Então você tem que ir atrás de 3 profissionais para fazer um negócio desse, e daí, sabe, você tem que juntar os 3. Daí o cara do chapa de aço reclama que o cara da madeira fez errado, o da madeira fala que o aço fez errado, não sei o quê, porque daí ficou mal encaixado, mas não sei o quê, ficou feio, não sei o quê, por causa da culpa do outro. É assim, cara, é uma bagunça, porque daí tem que ter um cara que... É por isso que tem o Anderson, já pra gente ir lá fazer isso, já tem alguém que já faz isso tudo pra gente, olha que maravilha. Isso aí, pessoal, deixa a mensagem de vocês, gratidão já de antemão, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, eu sei aí da correria de vocês e ainda assim vocês se colocaram aqui para nós. Muito obrigado. Qual a mensagem que vocês querem deixar para nós aí, para os terapeutas? Bom, a mensagem para os terapeutas que eu vou deixar é o seguinte: terapeutas, se cuidem. Cuidem da sua saúde. Pratique tudo que você aprendeu. Pratique tudo que você receita para os seus pacientes. Pise descalço na terra, tome sol, tome água. Use plantas medicinais que são maravilhosas. Faça a sua atividade física. Faça a sua conexão espiritual. Então, seja na prática aquilo que você acredita que o sucesso é garantido. A gente fez uma entrevista lá na época do congresso da Nayana, que tinha um médico que falou o seguinte, e foi um dos mais de sucesso no congresso. O segundo, terceiro, uma coisa assim. Ele falou assim, se você for num terapeuta ou num médico, buscar alguma orientação para a saúde, olha a cara da pessoa e vê se ela tem saúde. Se ela não demonstra ter saúde, esquece, vira as costas, vai embora, procure outro. Porque se o cara que cuida do outro não cuida de si próprio, não é um bom tratamento, não é uma boa coisa para passar. Perfeito. E isso me marcou muito, porque ele falou assim, eu saio para dançar, eu uso roupa colorida, eu não sei o que, todo alegre. Cara, as pessoas que eu trato já recebem uma dose de alegria, de alto astral, de não sei o que, logo eu entrar no meu consultório. Né? Então, perfeito. Eu muito aquilo, porque eu nunca tinha visto um médico tão descolado. Perfeito. O congresso não existe mais ou ainda existe? Não, a gente fez uma versão só, deu muito trabalho. Foi o primeiro congresso de saúde natural que teve na internet. Naquela época que começou essa onda de congressos na internet, foi dos primeiros. A gente foi o primeiro, porque fomos dessas turmas de marketing digital, a gente foi a 3ª turma do Brasil. Segunda turma. Só que daí o que aconteceu? Não aconteceu mais congresso, porque aconteceu a caixa orgânica. A caixa orgânica foi uma palestra do congresso e o congresso não vingou e vingou a caixa. E a gente foi consumido pela caixa até hoje. Desse próprio congresso surgiu esse primeiro lote das 10 pessoas interessadas na caixa. Só que nisso a gente já entrou na internet através do congresso, aí não parou mais, né? Perfeito. Pessoal, lembrando que semana que vem no programa Voando Alto do dia, deixa eu achar aqui o dia 27/3, teremos um tema também polêmico, mas importante, divórcio, existe vida após o divórcio? Muitas pessoas que passam por essa realidade tão dura e não é acolhido aí, passa por uma série de coisas. Então vai estar com a Alessandra Silva, ela é terapeuta, ela é advogada, então vai poder trazer esse conhecimento para nós também. E mês de abril já está fechado aí também, muitas lives fantásticas também. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Nayana, obrigado a vocês pela audiência. E como não poderia ser diferente, encerramos com um beijo do Gordo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado pela audiência.